Bom dia, dia bom. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Você deitou, dormiu, está aqui, acordando para o propósito porque o Senhor te sustentou. Portanto, seja grato e celebre. O propósito de Deus está de pé. E lembre-se, você é propósito de Deus. Seja muito bem-vindo ao Acordando para o Propósito dessa sexta-feira, onde nós estamos aqui nesse mês de março, estudando e aprendendo sobre organização à luz da Bíblia Sagrada, porque a Bíblia traz ensinamentos muito interessantes acerca dessa temática, organização. E hoje você vai ver como que organização está envolto de alguns outros assuntos que você talvez nem tinha pensado. Mas na construção aqui do que nós já temos visto, certamente você vai ter essa compreensão. Se você porventura está aqui e ainda não é inscrito no nosso canal, esse é o momento. Faça a sua inscrição no nosso canal, acione o sininho das notificações e não deixe de curtir, comentar e compartilhar para que esse vídeo possa ser entregue para o maior número de pessoas. Aliás, você que está sempre por aqui, já é inscrito no canal, tenha como hábito essas atitudes, essas ações que vão fazer com que o nosso canal avance cada vez mais. Se você já é inscrito, acione o sininho das notificações, curte, comenta e sempre ao final compartilhe com o maior número de pessoas. Hoje eu quero falar com você acerca de um assunto muito interessante. Você provavelmente já tem escutado falar sobre isso, principalmente se você assiste bastante vídeos na internet, você vai ver que outras pessoas têm falado sobre esse assunto, na verdade na dimensão deste assunto por conta de umas frases que ficaram bem conhecidas ultimamente. Eu queria que você antes abrisse a sua Bíblia em João, capítulo de número 14. Nós vamos ler aqui alguns versículos, do 25 ao 27, do capítulo de número 14 de João, onde Jesus está fazendo a promessa acerca da vinda do Espírito Santo. João, capítulo 14, versículo 25, 26 e 27, dizem assim: tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que lhes disse. Deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. E aí eu friso aqui para vocês o versículo de número 27. Deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo dá. Então eu friso aqui essa primeira parte do versículo de número 27, aonde o Senhor Jesus, ao momento em que faz a promessa do envio do Espírito Santo, ele vai falar sobre deixar a sua paz. Ele deixa-lhes a paz. Aí ele frisa a minha paz. E ele faz a questão de falar que ele não a dá como o mundo dá. E aqui nós precisamos entender algumas coisas. Já aqui construindo desde o que nós vimos no nosso primeiro programa desse mês de março. Pense no seguinte, lembre-se que aquela imagem representativa ou aquela minha fala ilustrativa sobre a organização no Éden, ela representa muito sobre a questão da presença de Deus. Então, aonde a presença de Deus ela habita, onde a presença de Deus paira, onde a presença de Deus se manifesta, isso é muito importante entender, porque o fato da onipresença de Deus não significa manifestação divina num determinado lugar. O fato da onipresença de Deus não significa que há manifestação de Deus em determinados lugares. Pensa bem sobre isso que eu estou falando para você. Então, o fato de Deus ele ter essa atribuição, esse atributo divino da onipresença, não garante que Deus escolherá, dentro da sua vontade soberana, manifestar a sua presença. Então isso aqui é um ponto a entender. Outra coisa interessante é porque aqui Jesus ele vai falar sobre a vinda de outro consolador, o que nós chamamos de paracleto, que é uma palavra no grego para poder representar essa outra pessoa, igualmente a esta que vai parear com a vida dos discípulos. Qual a ideia que Jesus está dando? Olha, eu vou dar a vocês a oportunidade de, após eu ascender aos céus, completar
a minha tarefa ministerial terrena, eu vou lhes dar a oportunidade de vocês manterem o contato com a minha presença, o relacionamento com a minha presença. E aí ele vai falar do Espírito Santo como Paracleto, uma outra pessoa, ok? Que é uma pessoa divina. Então a ideia aqui de pensar na Trindade vai estar novamente com os discípulos. E aí, aonde que eu trago aqui para vocês a nossa reflexão de hoje? Quando ele diz, deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo dá. Então, primeira coisa, a paz que nós falamos que é a paz que excede todo o entendimento, ela figura como a paz dada pelo Senhor Jesus. A figura do Espírito Santo representa essa permanência da presença de Deus e a possibilidade da manifestação da presença de Deus. É por isso que os dons do Espírito Santo, eles continuam, porque isso foi uma promessa, a promessa do Espírito Santo. E você vê que Jesus ele deixa aqui algumas coisas que nos ensinam muito sobre isso, dizendo que ele nos ensinará e que ele nos fará lembrar de tudo o que Jesus disse. Essa palavra aos discípulos, nós pegamos elas para nós e colocamos em prática, porque nós temos acesso à Bíblia Sagrada. E aí eu friso aqui para você, se você tiver uma caneta aqui, para você frisar, você vê que ele tem aqui uma repetição. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Então aqui você frisa a palavra paz. Por que a palavra paz? Essa palavra paz, você sabe que no hebraico a palavra shalom, e até muitas pessoas, ao invés de dar a paz do Senhor, tem pessoas que falam shalom, ok? Aqueles que gostam principalmente da tradição judaica costumam usar, né, shalom. Isso não há mal algum, ok? Apesar de nós sermos cristãos, protestantes, pensarmos na figura de Cristo de maneira suprema em relação a qualquer tradição, não há problema, não sejamos aqui farisaicos nesse sentido de questionar alguém que usa a menção da palavra shalom. Mas o mais interessante, e aí você vai encontrar aqui um caminho de entendimento do que eu estou falando, é porque shalom é uma palavra que tem mais do que a aplicação do significado de paz. Então, assim, eu não estou aqui para poder definir o que é a paz para você num conceito singular, ou num conceito único. Por quê? Porque a própria palavra shalom ela tem uma abrangência. E provavelmente você já escutou. Só que aí eu vou trazer uma coisa aqui interessante para você ter essa compreensão, porque nós estamos tratando de organização. E aí você vai ter essa compreensão aqui muito clara. Então você já ouviu falar que a palavra shalom, que significa paz, ela tem uma abrangência de significado. E basicamente ela fala de nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Então você vê aqui que essas três dimensões de pensar a palavra paz, ela tem total ligação com a nossa temática. Organização. Exemplo, nada quebrado, nada quebrado. Lembre-se que o nada quebrado está aqui envolto de uma importante palavra, a palavra chamada integridade. Integridade. O que é integridade? Integridade é exatamente aquilo de que podemos observar no objeto ou numa pessoa em que tem completude de forma e essência, completude de forma e essência da qual foi criada. Pegou isso daí? Então, uma coisa íntegra, ela tem plenitude de forma e essência da qual foi criada. Então, imagine que um homem íntegro, uma mulher íntegra, ela tem forma e essência dos princípios de Deus. E isso aqui eu não estou falando de, porque a pessoa é crente, não é crente, tem uma religião A, religião B, eu não estou falando disso. Estou falando de integridade. Então, a integridade fala de plenitude, de forma e essência. Plenitude de forma e essência. Então, quando nós falamos nada quebrado, nós estamos falando de organização. Você já parou para poder dar uma olhada aí na tua casa? Para poder analisar como que estão as coisas na tua casa? Tem algum objeto quebrado que você não usa mais e você
deixa aquilo ali poluindo o ambiente, ou indiretamente mandando uma mensagem para o teu emocional, mandando um emocional para o teu aspecto de visão, de que aquilo dali é algo que você está acumulando na sua vida. Então, nada quebrado dentro do aspecto de paz é você pensar também nos objetos, pensar naquilo que está quebrado. Então, o que significa isso daqui? Significa que tudo aquilo que está quebrado tem dois caminhos a ser feito. Buscar vias de consertar, buscar vias de você retirar do ambiente, porque tem coisas que são quebradas e que você precisa restaurar. Nada que você observe, nem tudo é descartável, tá certo? Então tem algum objeto que você vai olhar e você vai falar, óbvio, isso daqui está quebrado, eu posso descartar. Outro tipo de objeto, mesmo sendo um objeto ou um bem material, você vai olhar ele quebrado e você vai falar, eu preciso restaurar isso aqui, eu preciso consertar isso daqui. E aí, pense no seguinte, isso tem a ver com o aspecto de organização. E se você pensar isso para a sua vida? Se você pensar isso para a sua vida, isso vai ter uma lógica muito clara de situações que necessitam de conserto. Então, veja que nós estamos tratando aqui do aspecto da paz. E no programa de hoje, nós estamos aqui falando sobre o nada quebrado, que significa integridade. Porque na sequência dos próximos programas, nós vamos falar sobre nada faltando e nada fora do lugar. Então, aqui uma sequência do que a gente trata sobre a palavra shalom, que significa paz e tem essa dimensão. Então, aqui só para poder continuar. Então, nada quebrado é muito mais do que somente um aspecto material. Imagina agora, volta para o meu raciocínio inicial, que nada quebrado tem a representatividade, está envolto dos aspectos da integridade. Então, se nada quebrado representa integridade, lembre-se do que eu falei. Integridade, plenitude de forma e essência. Forma é visível. Essência, muitas das vezes, não é visível e nem é palpável. É uma situação que pode se dar de maneira a ser expressada, mas não necessariamente de maneira visível ou tangível. Então pense agora na sua vida. Pensou aí na sua vida? A gente já falou dos objetos quebrados na sua casa para você consertar, jogar fora. Buscar meios. Eu entendo que, obviamente, tem coisas que talvez você fale assim, pastor, meu carro está quebrado e eu estou sem condição de consertar o meu carro. Eu entendo muito bem isso, ok? Entendo muito bem. Pastor, tem uma situação lá em casa que quebrou, eu ainda não consegui dinheiro para poder consertar. Então, a gente vai, depois, quando a gente falar sobre nada faltando, nada fora do lugar, a gente vai chegar nesse ambiente. Mas o que eu queria dizer para você é o seguinte, imagine que todo o ambiente e toda a parte da sua vida constitui, de maneira agregada, singularmente, constitui um todo. E aí você precisa se esforçar para isso. Por quê? Ok, você vai ter impossibilidade, vai ter adversidades, mas se existe alguma coisa quebrada, ela está fora da sua plenitude de forma e essência. E aí, isso fala sobre o quê? Desorganização. Vamos voltar lá para nossas primeiras conversas? Lembra lá do Éden? Plenitude de forma, plenitude de essência. O pecado tirou essa plenitude dos aspectos relacionados à criação, principalmente no que diz respeito ao próprio homem. Então, nada quebrado é tudo aquilo que tira a integralidade de forma e essência em sua plenitude. Isso daqui, gente, é muito interessante. Eu diria para você escrever até aí nos comentários, até como forma de você memorizar isso, que a integridade é a plenitude de forma e de essência. E aí você agora vai gravar isso aí. Porque tudo que você for pensar, minha vida emocional está plena em forma e em essência? E aí eu diria, o que é a plenitude de forma da vida emocional? É aquilo que vai desencadear nos aspectos visíveis e palpáveis da tua vida. Por exemplo, a maneira com que você age reflete de que maneira nas outras pessoas. Por exemplo, você já ouviu falar sobre a ideia de psicossomatizar? O que é psicossomatizar? É a ideia de que a parte mental ela somatiza com outras questões da vida, principalmente no que diz respeito ao próprio corpo. Então, psicossomatizar
É a ideia de que os reflexos das emoções estão dando algum tipo de expressão em outras áreas da vida. Então você vai olhar para a sua vida emocional e verificar, será que existe plenitude de forma e essência? E a essência é aquilo que não se vê. Então são os seus pensamentos, são os seus sentimentos, as suas emoções como um todo representam isso, o seu intelecto. Tudo isso pode estar envolvido dentro das emoções. Então, você pode usar isso tanto para as questões da sua casa, dos ambientes, daquilo que você possui, os seus bens materiais e também para as suas emoções. Então, vamos organizar a vida, porque o primeiro dos aspectos que nós vimos aqui sobre o Shalom, que é a paz que o Senhor Jesus deixou para nós, não a que o mundo dá, mas como ele deixou para nós. Portanto, não se perturbe o seu coração, não tenha medo, porque o Senhor está contigo e ele está querendo te ajudar a organizar. Ele é o Senhor que enviou o Espírito Santo para poder nos ensinar e nos lembrar das coisas que ele nos ensinou na palavra dele, tá bom? Esse foi o Acordando para o Propósito dessa sexta-feira e eu quero desejar para você um final de semana abençoado. Que Deus possa prosperar a sua vida, que você possa aí no final de semana fazer um check na sua casa. Eu posso dizer para você, eu já fiz isso, costumo fazer com constância e vou te falar, toda vez que eu faço sempre tem alguma coisa para retirar, para jogar fora, coisas para doar, coisas para consertar. Tem consertos que eu preciso fazer dentro do lar que estão postergados por alguns motivos e que eu preciso colocá-los como prioridade. Então, a vida é essa. A gente não trabalha num aspecto de perfeição, mas buscando constantemente se aperfeiçoar. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que a presença de Deus seja abundante na sua vida. E parabéns para você que está aqui, acordando para o propósito. Segunda-feira estaremos de volta, se querendo Deus. Deus abençoe.